Olá, bem-vindas e bem-vindos. Vamos estudar a Bíblia? É isso aí, muito gostoso ter a sua companhia, mais uma vez, para a gente estudar a Bíblia a partir da lição da Escola Sabatina, essa nossa classe de professores que vem crescendo dia a dia a audiência. Obrigado porque você tem compartilhado o nosso link, continue fazendo para que mais pessoas acessem esse conteúdo que é tão importante. Bom, esse trimestre a gente está estudando vida, morte e eternidade, um assunto importantíssimo, todos são, né? Mas esse assunto me atrai bastante, ele é muito importante para os tempos nos quais a gente vive. E hoje nós chegamos na lição 6 e eu tenho convidados especiais. Aqui está o Alisson. Alisson, bem-vindo aí. E o Luciano vão compartilhar com a gente hoje. E o André ficou de chegar também. Se ele chegar, vai estudar com a gente, senão nós vamos fazer só nós mesmos, tá bom? Eu vou convidar você para a gente fazer uma oração e já vamos começar. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa, Pai. A gente vai estudar aqui a sua palavra. Nós precisamos da unção do seu Espírito para nos acompanhar. Senhor, nos ajuda a abrir a mente e o coração para receber essa palavra viva em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição dessa semana é Ele morreu por nós, né? E o verso para memorizar assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esse texto aí é um texto muito significativo, né? Na conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos era um doutor da lei e estava acostumado a falar sobre Moisés, né? E o episódio do deserto, e tirar disso aí as suas lições e tal. Então, quando Jesus citou esse texto aqui, ou essa passagem da vida de Moisés, Jesus estava falando alguma coisa que para Nicodemos era muito familiar. Jesus já tinha dito que ele tinha que nascer de novo, o que foi bastante ofensivo para Nicodemos, mas porque é como se Jesus dissesse: ó, Nicodemos, esse Nicodemos que está aí, ele não está servindo, tem que morrer e tem que nascer de novo, né? E Nicodemos, que tinha se humilhado para ir lá falar com Jesus, acaba ficando meio nervoso lá, né, e tal, e fala para Jesus: mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Então Jesus diz: olha, não estamos falando de coisa de nascimento natural, estamos falando de nascimento espiritual, né? E fala desse negócio de ser guiado pelo Espírito e tal. E aí ele cita isso aqui para Nicodemos, dizendo assim: ó, do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto e salvou um monte de gente, quando as serpentes venenosas estavam picando o povo, e Deus mandou Moisés fazer uma serpente de ouro, assim também o Filho do Homem vai ser levantado, né? Quando você vir esse sinal aí você vai entender tudo. E realmente Nicodemos presenciou isso, né? Aí diz a lição que Jesus foi aquele que morreu desde a fundação do mundo, né? Como é que morreu desde a fundação do mundo? Se Jesus nasceu muito depois que o mundo foi fundado, né? Bom, na verdade, bom, isso aqui toca muito profundamente o meu coração, porque é um dos maiores sinais do amor de Deus e dessa liberdade infinita que Deus dá para a gente, né? Porque Jesus, quando ele, no ato da criação, quando ele estava criando, ele já tinha escolhido morrer. E ele estava morrendo pela nossa liberdade, porque bastava ele não ter criado ninguém livre e ele não teria que morrer, né? Ou seja, a nossa liberdade, ela é tão importante para Deus. Isso é uma coisa para a gente ter sempre em mente, né? Porque nós não podemos restringir a liberdade do nosso próximo, né? Essa é uma coisa que Deus não fez com a gente. Deus valoriza tanto a nossa liberdade que ele para garantir a liberdade, ele pagou o preço do sangue dele, né? Então, quando eu penso em restringir liberdade da minha esposa ou de alguém que trabalha para mim, ou eu restringir a liberdade do meu filho, né?
dar liberdade para os outros não é nada fácil, né? Eu falo como um ancião hoje, né? Como um pai, né? Como alguém aqui de 59 anos, né? E não é fácil assim quando você vê pessoas para quem você deu liberdade usando de um jeito que você não imaginou que elas fossem usar, né? Porque a gente quer medir a liberdade dos outros por aquilo que a gente pensa e muitas vezes a gente coloca as nossas expectativas em cima dos outros. Deus foi esse que deu a liberdade total, né? Isso transparece em toda a Bíblia, né? Você vai, por exemplo, para a parábola do filho pródigo, né? Como é que o pai deixa o filho ir. Aliás, ele não só deixa o filho ir, como ele dá a parte da herança para que o filho vá. Assim, ele diz assim, vá, mas vá com o seu dinheiro. Vá. Não. Ele dá o dinheiro, né? Então, esse cordeiro morto desde a fundação do mundo, a gente sabe nesse mundo aqui, quando a gente nasce, ou quando a gente tem consciência, a gente nasce, vive e morre. E a morte acompanha a gente. A vida é muito passageira, né? Nós somos passageiros nos dois sentidos. No sentido de que a vida é passageira e no sentido de que a gente embarca nessa vida para viver um tempo, né? Mas, ao Deus nos colocar nesse mundo aqui, ele visa dar para a gente uma oportunidade para a eternidade, né? E se a gente não conseguir entender isso e não conseguir abrir mão do nosso senso de propriedades, quer seja propriedade daquilo que eu possuo ou da minha própria vida ou da vida das pessoas que eu mais amo, se a gente não abrir a mão do nosso senso de propriedade, isso é meu, essa pessoa é minha, mas é o meu pai, é a minha mãe, é o meu filho, por que está acontecendo isso com ela? Se eu não entender que eu passo nesse mundo e que aqui eu só posso conquistar a eternidade, né? E que nada pertence a mim, a gente vai ter muita dificuldade para viver nesse mundo, né? Porque em algum momento ou em vários momentos da vida a gente vai passar dificuldade. É isso aí, gente. Comentários aí? Eu lembrei aqui, pastor Fernando, enquanto você citava esse texto, né, do cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, tem uma outra referência também a algo que havia sido planejado antes da fundação do mundo. Jesus menciona lá em Mateus 25, né, quando ele fala daquele grande dia, o dia do julgamento, onde ele vai separar, né, aqueles que vão herdar o reino e aqueles que não vão herdar o reino. E lá no capítulo 25 de Mateus, no verso 34, diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, e venham herdar o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Então, eu acho que é interessante porque a gente vê que a Bíblia utiliza essa linguagem, né, de antes da fundação do mundo, para mostrar qual era o propósito inicial, anterior à criação, inclusive, de Gênesis 1, né, do mundo que a gente conhece. O propósito de Deus era poder se relacionar num ambiente de perfeita harmonia e paz, de justiça, um ambiente de amor, especialmente, com toda a sua criação, né? Mas para isso acontecer, como você falou agora nos últimos minutos, né, pastor Fernando, Deus, ele escolhe arriscar tudo ao colocar como a grande força que vai reger esse mundo que ele criou, o universo que ele criou. O amor, ele é essa grande força, mas ele tem um ponto fraco, né? Ele não pode ser imposto, ele não pode controlar. Ele tem um ponto fraco, que é o amor, ele pode ser negado, né? E é isso que acontece, e Deus é quem assume responsabilidade para arcar com os custos, né? Dessa quebra de aliança com esse amor que lhe foi negado. Como mais uma demonstração de amor, ele agora, a gente vai falar nessa semana, né? Recapitular nessa semana sobre a morte de Jesus, como essa morte significativa, e já fazia parte de um Deus disposto a dar, a entregar, mesmo antes de criar a primeira coisa. Antes da primeira separação entre luz e trevas, a gente já viu um propósito de Deus de fazer esse propósito de amor, de nos criar e criar um mundo com o qual ele pudesse se relacionar em perfeita harmonia e paz. Um reino, né? O que ele chama de reino. Legal. Esses dias a gente estava estudando, eu estava estudando com as meninas, e a Larissa estava lembrando um negócio, né? Que a vida, nada pertence a nós, né? Como eu estava falando, a gente tem que exercitar esse senso de que nós não possuímos nada, né? Eu não possuo nem a minha própria vida, ela é emprestada por Deus, né?
quando eu nasço, Deus empresta para mim. Por isso que quando eu morro, o fôlego volta, né? Porque é emprestado. Não pertence a mim, não sou eu que produzo isso aí, né? Então, a minha vida ela é interrompida aqui na Terra, mas aquele que me emprestou essa vida, ele diz assim, eu vou devolver para você. Se você quiser, eu posso devolver para você, né? E essa é a chave mais importante de tudo isso aqui, né? Alisson, você está muito quietinho, vamos falar? Vamos lá, eu queria falar um pouco assim a estrutura, né? O que chama atenção, eu acho que pode ajudar também a entender o verso 8 de Apocalipse 13, é que João, quando ele vai falar, por exemplo, os 7 selos, ele fala até o 7º selo, faz uma pausa e fala do último selo. Nas trombetas, você tem a mesma estrutura também. Ele fala das 6 trombetas, faz uma pausa, fala da 7ª trombeta. E aí ele entra nesse contexto, nesse cenário aqui, são 2 palavrinhas, analepse e prolepse. Eu vou explicar. A analepse é quando você fala em tempo presente fatos que aconteceram no passado. Você está fazendo um discurso, você para esse discurso para você situar o leitor em como você chegou nesse estado que você está. Isso, inclusive, é uma ferramenta, né, tanto textual quanto da indústria cinematográfica. Então, é uma pausa para situar o leitor ou aquele que está vendo ou assistindo uma produção. E a prolepse é o contrário, né? Quando você faz uma pausa e daí você adianta o que vai acontecer, mas você não perde o momento daquilo que você está falando. Você fala no tempo presente de uma declaração, um evento que ainda está por acontecer. Justamente isso que nós vemos aqui em Apocalipse, né, nessa estrutura que João ele utiliza no capítulo 12, por exemplo. No capítulo 12, para falar que o dragão ele já foi derrotado, ele vai para o tempo passado, né, e ele explica como que os santos derrotaram, por conta do sangue do cordeiro. Depois quando ele vai falar em Apocalipse 13, das 2 bestas, ele faz uma afirmação que ainda não aconteceu no tempo futuro, para explicar, para dar segurança para os santos de que os santos podem vencer a besta. Como que os santos podem vencer a besta? O próprio verso 8, né? Com o sangue do cordeiro. É assim que a gente consegue se manter em meio aos ataques que ela utiliza. Para a gente isso é importante porque nos dá a segurança de um Deus que ele consegue saber do futuro sem ficar ansioso. Ele consegue ter acesso a todo esse conteúdo e, ao mesmo tempo, nos dar segurança de nos dizer, olha, fiquem despreocupados. Antes da fundação do mundo, eu já tinha um plano para isso. E isso, amigos, isso me dá muita segurança, primeiro, em saber que nós estamos sob a proteção, sob a mão cuidadosa e cuidadora de um Deus, e segundo, né, de que a vitória é certa, né? Nós vamos finalmente vencer, ter acesso ao céu, por conta do sangue do Cordeiro, por conta do sangue de Cristo, né? Amém. O Alisson, só me lembra Sim, o nome da Paulette e da Odete aí, como é que é o nome? É analepse e prolepse. A analepse no tempo passado e a prolepse é quando você vai falar no tempo futuro. Legal. E você não falou da segunda-feira, né? Um prefácio à cruz, né? Ah, legal. A segunda-feira. Eu queria falar da segunda-feira, lembrando, né, uma cena, uma situação que aconteceu com Cristo e os discípulos, porque a lição de segunda-feira, ela fala sobre a questão da gente geralmente não prestarmos atenção aos pontos negativos, né, sobre a vida cristã, sobre alguns temas da Bíblia, enfim, e sobre a vida, né? A gente geralmente não gosta muito de ouvir uma coisa ruim, a gente gosta de ouvir algo que nos deixe mais feliz, empolgado, motivado, enfim. Mas aí em João capítulo 14, tem uma conversa ali e que mostra para a gente que a situação ali, da parte dos discípulos, ela estava um pouquinho complicada, né? Cristo ele está dizendo que ele vai morrer no capítulo 14, daí ele começa a dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, em mim, eu vou para a casa do meu pai, tem muitas moradas. Só que, olha, por exemplo, no verso 5, você tem o Tomé. Tomé olha para ele e diz assim, mas nós não sabemos para onde você vai, qual que é o caminho? Ele fala o caminho, eu sou o caminho. Daí, Felipe para e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, então, isso já vai ser suficiente. A gente não vai conseguir chegar, mas nos mostre o Pai.
E aí Jesus diz assim, puxa, mas eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não conhecem o Pai? E aí você consegue perceber aqui nessas falas que os discípulos, eles estão tão ansiosos com respeito a como tudo vai terminar, que eles não conseguem ouvir algo ao qual eles não estão preparados, é aquilo, eles ouvem, mas não escutam, né? Que é, Cristo vai morrer. Cristo vai morrer. E a resposta para isso está lá em como Jesus ele resolve isso, é justamente no verso 16, né, quando ele diz que vai enviar o Consolador, que vai lembrar tudo o que Cristo tinha dito para eles e que vai trazer a memória novamente, né? De uma maneira assim bem mais próxima, a gente vê em Lucas 24, que é no caminho de Emaús, quando Cristo ele precisa trazer os temas de novo como estavam na profecia, aquilo que ia acontecer com o Messias. Então ele precisa lembrar novamente por meio das Escrituras, o Espírito lembra por meio das Escrituras, aqueles temas, ou inclusive aqueles temas que nós deveríamos prestar mais atenção, mas que geralmente a gente não gosta muito de ouvir. Então, para nós, essa lição, ela deveria chamar a nossa atenção no sentido de que, né, todos os temas da Bíblia, eles são importantes, e a gente precisa, é um tema que eu gosto muito, que tem que ver com a visão espiritual, né? Então, a gente pode conversar, falar sobre temas espirituais, mas nem todo mundo consegue ver e escutar espiritualmente. Essa ferramenta, ela só aliás, né? Essa possibilidade, essa sensibilidade, ela só é aberta mediante a uma sincera disposição nossa em escutar todas as verdades que a Bíblia tem para nos comunicar. E tem dessas ocorrências, né? O pastor Alisson falou bastante ali do Evangelho de João. No Evangelho de Mateus, 3 vezes, né? Jesus ele diz claramente que é necessário que ele morra e ao terceiro dia ele ressuscite, né? E tem uma ocorrência que eu acho bem interessante, que é ali em Mateus 16, quando ele está conversando com os discípulos, aí Jesus começa um diálogo perguntando assim, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, né? E aí Jesus fala, olha, foi o Espírito que te revelou e tal, beleza? E eu fico imaginando Pedro já se sentindo, nossa, o Espírito fala comigo, né? Talvez não falou com nenhum outro, né? Os outros 11 não estavam sensíveis à voz do Espírito, apenas eu, né? E aí Pedro, cheio de confiança, continua no diálogo com Jesus, mas logo após Jesus fazer esse elogio, ele volta a dizer, né? Que era necessário que ele fosse para Jerusalém, ali ele seria então açoitado, morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí esse mesmo Pedro, então, agora fala, Senhor, não repita isso, não fale isso. Pare de ficar pensando nessas coisas, né? Não veja as coisas por esse ângulo, imagine só, né? E claro, Pedro, assim como os discípulos, tinham visto Jesus fazer de tudo, né? Todo tipo de milagre, coisas impensáveis, coisas sobrenaturais. É claro que Jesus ele não precisaria passar por isso, usando os seus poderes, usando as coisas que ele já havia demonstrado ser capaz de fazer. Uhum. E aí, então, Jesus olha para Pedro e fala, afaste-se de mim, Satanás. E é muito curioso, né? Porque Pedro, ele realmente, ele repete ou coloca para Jesus uma coisa que é muito semelhante ao próprio diabo, né? O que o diabo faz em Mateus, no capítulo 4, na tentação, é tentar afastar Jesus da cruz, né? Afastar o Jesus desse ministério que culminaria, né, na sua morte e ressurreição. Então, assim como Jesus começa o ministério sendo tentado a se desviar da cruz, agora Pedro também tenta desviar Jesus da cruz, talvez usando a sua concepção, né? Eles imaginavam que esse ministério de Jesus não deveria ser interrompido pela morte, né? Era sentar no trono e trazer um reino eterno de paz para Israel, né? E para todo mundo. Mas não é isso que acontece. E nessa frustração, Pedro, ele vai do céu ao inferno, né? Para usar uma expressão aqui. Ele é usado por Deus e dali a pouquinho ele já é usado também pelo diabo. Isso eu acho que mostra um pouquinho de como nós, seres humanos, precisamos ser totalmente dependentes de Deus, dar ouvidos àquilo que Deus diz é o caminho, não importa o quanto sofrimento isso envolva,
e as bem-aventuranças estão ali para deixar bem claro que não é nada fácil, mas que fica de lição para a gente, né? Talvez aí puxando um pouquinho mais a corda que o Alisson colocou aqui para nós, a importância da gente buscar enxergar as coisas sempre a partir da palavra de Cristo, né? Porque a gente facilmente confunde aquilo que é a vontade de Deus com aquilo que é a nossa vontade, e a gente acha que tem a razão, porque o Espírito acabou de falar com a gente no domingo passado, no sábado passado, então ele sempre vai falar a verdade através de mim, e a gente precisa cuidar muito com isso, né? Eu fico pensando assim, de certa forma até preocupado, né? Porque eles estavam vivendo um momento que foi 4.000 anos de espera pelo Messias, o Messias chega. Eles, primeiro, não reconhecem que é o Messias, depois, eles embora eles reconhecessem, alguns, né, que os discípulos e vários da multidão, mas não os líderes religiosos, eles não aceitam Jesus como Messias, não reconhecem, e mesmo os discípulos que aceitam e que reconhecem, eles não entendem, né? E isso é para dizer muito para nós, porque a gente ficar analisando aquilo que já passou, primeiro que é mais fácil que a gente viver aqui, e segundo que só vai ter valor se a gente conseguir discernir, porque as coisas não vão ser idênticas, porém eu tenho que estar o tempo todo me perguntando, né? Será que a maneira como eu estou vendo isso aqui é verdadeira? Eu acho que talvez foi isso que o Luciano falou agora. É isso mesmo que Deus diz, que a Bíblia diz? Ou eu estou misturando com um monte de tradição? O que eu estou fazendo? Eu estou projetando minhas expectativas em cima disso aqui? Então, assim, senão a gente vai ficar olhando para trás dizendo assim, porque eles pensaram isso, eles pensaram aqui, interpretaram dessa maneira e tal, e vamos acabar fazendo igual, né? Quarta-feira ele morreu por nós. O que a morte de Cristo realizou por nós, eu acho que é isso, né? Ele morreu por nós. Sabe quando eu sempre ficava pensando que eu sou nascido num lar cristão adventista, né? E aí as pessoas, às vezes, o pastor pregava na igreja assim, Jesus morreu, ele morreu por mim e tal, e aquilo não me causava nada, né? Poxa, mas por que ele morreu por mim? Eu não entendo, né? Morreu. Eu fui entender no teológico mesmo o significado de toda coisa, né? O pecado que interrompe a vida, a religação, a perda do senhorio da terra, né? Da governança da terra que Deus tinha dado para Adão, e acima de tudo a retomada da vida, né? Interrompe a vida e o ser humano se torna mortal, e aí Jesus religa e diz, olha, você pode ter a possibilidade da vida eterna. Mas eu não entendia, e eu acho que hoje muita gente não entende, e a gente acha que é muito simples, né? Ele morreu por nós, ele morreu por ti, ele morreu, mas as pessoas não estão entendendo o porquê Jesus morreu, né? Pastor, ainda esses dias eu conversava com uma amiga, e ela triste porque ela descobriu que o netinho dela, né, 6, 7 anos de idade, está com leucemia. E aí, puxa, você fica... tantas coisas a gente pensa, né, e tantas perguntas a gente se faz, e uma das coisas que eu conversei com ela foi justamente nesse contexto da importância de, nesses momentos, ter a fé em Cristo, né? De ter a fé no que ele fez também. A morte de Cristo, ela só tem sentido para a gente quando a gente entende que na nossa vida, por conta dessa morte, quem dá a última palavra não é a doença, não é uma situação financeira, não é a perda de um emprego, uma crise familiar. Na vida do cristão, quem dá a última palavra é Deus, né? E tem um jargão que diz assim, né? Olha, tem jeito para tudo, mas só não tem jeito para a morte. Na perspectiva bíblica, esse jargão é um mentiroso. Tem jeito para tudo, inclusive para a morte, né? E nós sabemos, por conta de Paulo também, que diz que a morte é o maior e grande inimigo do homem, mas ela também vai ser destruída. O causador da morte, que é o diabo Satanás, João também, Apocalipse 20, nos diz, existe uma data, um momento definido em que ele e a morte vão morrer no lago de fogo.
Então, para nós, a importância disso, ela tem que ver com a nossa libertação completa, tanto da morte, quanto dos efeitos do pecado e da morte nos outros sentidos também, né? Quando a gente pensa em Gênesis 1, por exemplo, a morte, ela entrou na Terra de várias maneiras. Você tem cardos e abrolhos, dor, o suor do rosto, você tem vários aspectos. A impressão, ou nós poderíamos refletir, em que sempre que a gente faz algo, sempre que a gente peca, algo morre em nós, seja emocionalmente, socialmente, aspectos da nossa vida, ela morre. E a morte de Cristo, ela significa o final de tudo isso que interrompe a nossa vida plena, né? A nossa vida plena conosco, a nossa vida plena com Deus, a nossa vida plena com o outro, né? Até porque, olhando por esse ponto de vista, por isso Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Quer dizer, entender o significado da vida, o significado de tudo que está ao nosso redor, isso potencializa, né, a nossa vida e nos eleva para um outro patamar, né, da gente conseguir, entendendo, viver. É isso que é o paz na tempestade, né? Deixo-vos a paz, não como o mundo dá, né? E é tão importante isso. E eu digo isso porque eu vejo tanta gente que sofre demais, perde a fé por causa do sofrimento, vive a vida, não consegue entender o sofrimento, a morte, a perda dos queridos, né? E a Bíblia aponta para uma solução, quando o Alisson falou, né? Tem solução até para a morte, não que alguém não vai morrer aqui nesse mundo, né? Mas que sim, que vai ter, que tem eternidade, tem vida eterna depois disso aqui, né? Tem vida depois, não da morte, depois da ressurreição, né? Tem vida depois da ressurreição. É importante lembrar que essa morte de Cristo, né, na cruz, ela representa a vitória também, né? Ela representa muita coisa, né? O clímax de toda, é o ponto alto de toda essa história que vem se desenrolando desde a entrada do pecado, né, no mundo. Mas é curioso porque quando a gente lembra da primeira grande profecia, ou grande promessa, né, que a gente encontra lá na Bíblia, lá em Gênesis 3,15, é dito que viria um descendente da mulher, pisaria na cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar, né? E essa palavra para ferir, no hebraico é shuf, e é uma ferida de morte, né? Então, desde o início já estava posto, né, que nesse processo de vitória sobre a serpente, o descendente, o Messias, ele seria derrotado também, né? E eu acho que é por isso que os discípulos evitavam tanto pensar na morte do seu Messias, né? Porque, poxa, é difícil da gente pensar em vitória quando você vê o vitorioso pendurado numa cruz, aparentemente sem ter qualquer tipo de ajuda ou sem poder reverter esse cenário. Mas aí vem a grande surpresa do terceiro dia, né? Quando Jesus ressuscita e não apenas cumpre a profecia através da sua morte de cruz, mas vence inclusive a aparente derrota, que era a sua morte, e triunfa em todos os sentidos. Paga o preço dos pecados da humanidade, quebra essa maldição, né? Por conta dos nossos pecados, da gente ter quebrado a aliança. Ele agora figura como vencedor em todos os sentidos. Ele é fiel até a morte, e a morte também não tem poder sobre ele, né? Então, são motivos, quando a gente olha para Cristo Jesus, para ter esperança. A gente encontra também o irmão nas nossas dores, porque assim como a gente se vê às vezes, ou se sente desamparado, assim também é Jesus na cruz, né? Um retrato muito vulnerável do Filho de Deus, né? Deus meu, por que me abandonaste? E ele recebe o silêncio nesse momento de morte, de dor. Então, são tantas as coisas que a gente poderia se identificar. E, sem dúvidas, talvez essa cruz de braços abertos, né, estendida diante de nós, seja um convite para que a gente se identifique com esse homem de dores e, ao mesmo tempo, se identifique com a vitória que ele teve sobre a morte e que serve para a gente como esperança, acalento, para a gente poder seguir esses dias duros e cruéis que a gente tem aqui, especialmente quando a gente passa por uma perda de um ente querido. Ô, Luciano, você estava falando aí que me trouxe aqui agora, né? Você falou a cruz de braços abertos, né?
E eu estava lembrando aqui sobre o princípio do cristianismo, em que as pessoas, elas tinham, os primeiros cristãos, eles tiveram até dificuldade mesmo em representar o cristianismo com a cruz, né? Tem aquela ideia do peixe, né? Você tinha outros símbolos que eles utilizavam ali no primeiro século, porque esse símbolo da cruz, de que o nosso Deus, ele morreu por nós na cruz, não era algo assim que você mostrava para as pessoas e a gente tinha como hoje, como em autoestima, né? Puxa, o Deus de vocês morreu, ressuscitou. Ao contrário, era o símbolo de vergonha, né? Era como dizer assim, ó, você tem um Deus e qual que é o símbolo dele? Aí você mostrar uma algema. Então a associação era muito ruim, né? Nesse símbolo da cruz. E aí eu gosto um pouquinho de história, só um resuminho aqui. Mas o Platão, ele viveu ali no século 3 e 4, mais ou menos, antes de Cristo. Ele não, a grosso modo falando, ele não conseguia muito lidar com essa ideia de que se os deuses no plural, existiam, era a crença dele, como que a morte ela poderia existir, né? Como que poderia existir a maldade, pessoas ruins sofrendo, tudo mais. Então foi daí que ele desenvolveu aquela ideia da dualidade platônica, né? Que existiria o mundo inteligível, que é o mundo perfeito, o mundo das ideias. Este mundo é o mundo que pertence à nossa alma, por exemplo. Então, nessa ideia de Platão, quando a gente morre, a alma ela sairia da gente e iria para o mundo inteligível. E o mundo sensível seria, grosso modo, esse mundo que é o que nós vivemos aqui, que ele é percebido pelos nossos sentidos. Isso tudo influenciou bastante, né, a cultura, inclusive os judeus. Vocês lembram que quando Jesus ele estava caminhando pelo mar, os discípulos eles olham e eles dizem assim, é um fantasma? De onde que veio isso, né? Justamente porque vai impregnando isso também na cultura deles. Então, quando Cristo ele morre e ele ressuscita, ele refuta toda essa ideia de Platão, ele refuta todo esse pensamento de que, puxa, eu preciso ter medo ou fantasmas existem, porque o que Cristo mostra para nós é que ele tem, embora a morte ela nos assombre, e muitas pessoas falem tantas coisas sobre a morte é um estado de sono, e ele tem tanto poder sobre a morte que ele passou pela experiência, ressuscitou, e a morte e a ressurreição dele também significam a nossa ressurreição e vida eterna quando ele voltar. Exatamente. Eu gosto, o Luciano estava falando também, e eu estava me lembrando, né, a descrição do livro Desejado de Todas as Nações, ali do momento da morte de cruz, ela é tão impressionante, né? A Bíblia cita, né, e ela descreve ali também, mas as duas, uma escuridão muito grande, né? Uma escuridão em cima da cruz e outra em cima da multidão. Trevas mesmo cerradas, assim, né? Jesus ali clamando, né? Deus meu, por que me desamparaste? Sentindo totalmente desamparado do Pai. Porém, aquela escuridão, ela era, eu vou dizer assim, né? Em sentido figurado, ela estava ali para esconder a presença de Deus, né? Porque Jesus não podia nem sentir a presença de Deus. Mas eu gosto de ficar imaginando ali Deus ao pé da cruz, né? Diz que Maria ficou ali pertinho, né? Mas eu ainda vejo Deus, se ele fosse se ele tivesse fisicamente representado ali, né? Ele entre Maria e a cruz ainda, bem ao pé da cruz, e algumas gotas do sangue de Jesus caindo na testa dele, ele ao lado do filho, sem poder consolar o filho, desejando consolar, e o filho dizendo assim, por que me desamparaste? Essa figura, ela mostra para a gente, além desse significado etéreo, né, de futuro, de vida eterna e tudo, que vocês estavam falando e a gente estava falando, ela significa o fato também de que Deus, ele, como Jesus é o nosso exemplo, quando a gente se sente desamparado para ele, não quer dizer que ele está longe, ele está aí do lado sempre, mas nem sempre ele pode atuar consolando a gente, nem sempre
ele pode aliviar a nossa dor totalmente, né? Nem sempre. Mas ele está sempre ali ao lado, do mesmo jeito que ele estava do lado de Jesus, quando Jesus estava se sentindo desamparado. E além disso, a gente também tem a certeza de que a gente tem um Deus, porque Jesus é Deus, né? Que sabe como é se sentir desamparado. Ele sabe exatamente. E talvez até você possa pensar, mas e daí que ele sabe, né? Eu estou sofrendo e daí que ele sabe. Olha, eu fui, uma vez eu estava fazendo visita para uma mulher que tinha um tipo de doença, e eu já tinha ido algumas vezes, mas ela não esboçava um sorriso. Mas naquele dia chegou uma outra senhora e pegou na mão dela e disse: filha, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu passei por tudo que você está passando. Eu tive a mesma doença que você tem. E pela primeira vez eu vi os olhos daquela mulher brilhando, ela focando a atenção, uma esperança no coração dela, e ela quis saber mais, né? Porque o pensamento é assim: olha, se ela passou por isso e ela venceu isso, isso me dá um foco de esperança, né? E é assim, né? Nós temos um Deus que sabe o que é sofrer, que passou por tudo que a gente passa e que entende a gente como ninguém, e que passou e foi vencedor. Por isso que ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é para dizer tudo para a gente, né? Gente, acho que estamos encerrando a lição, né? É isso aí. Vocês querem? Sim. Eu queria ouvir o comentário de vocês aí. 2 comentários, um de cada um aí. Um comentário Alisson, final aí. Você primeiro, Alisson. Tá certo. Eu queria falar aqui sobre a lição dessa semana. Ela falou muito sobre o significado da cruz, a importância da cruz, né? Os cristãos, eles se diferem muito dos deuses mitológicos, porque o Deus dos cristãos, o Deus do céu, Cristo Jesus, ele não tem nenhuma arma, nenhum símbolo de poder na mão, né? Ele tem marcas de prego. A história que a gente tem para contar para uma pessoa sobre a salvação, sobre a grandeza de Deus, não é uma história de um Deus grande como Zeus, que aparecia no Monte Olimpo e falava de uma maneira poderosa, ainda que ele o tenha feito. É de um Deus que ele se transforma em criatura, fala mansamente, como Filipe Yancey coloca, né? Ele é um Deus que ele está tão acessível para as suas criaturas, que é possível você gritar com ele, bater nele, cuspir nele e matar ele. A beleza de tudo isso é que esse Deus, ele se fez criatura, morreu por nós e ele também ressuscitou por nós, né? Então, a nossa grande mensagem, a nossa grande palavra de poder, a nossa grande esperança está justamente na cruz, porque justamente esse objeto de vergonha é o nosso meio de salvação, né? A cruz de Cristo é o símbolo e sinal de que ele esteve por lá, ele passou pela experiência da morte, mas ele venceu a morte, por isso nós teremos também acesso à eternidade. Uma das coisas que eu mais gostei dessa lição foi lembrar daquela declaração de Jesus na cruz, né? Está consumado, está feito. E é tão importante isso, né? Porque quem se dispôs a resolver o problema do pecado foi Deus, e ele obteve sucesso, ele venceu, né? E às vezes a gente fica, quando a gente se volta muito para dentro de nós mesmos, né? E tenta melhorar, tenta ser melhor, tenta não repetir os nossos mesmos erros, vencer os nossos maus hábitos, deixar de ter os pensamentos ruins que a gente tem, a gente, vez ou outra, acaba esquecendo dessa frase, né? Não é pelo fato de eu ter conseguido ou não abandonar um pecado, mas é pelo fato dele na cruz ter dito, está consumado, e ter expirado, né? Morrendo a morte que era para ser nossa, e assim fazendo com que mesmo o pior dos pecadores pudesse enxergar a esperança para si, né? Não por ele, mas pelos méritos de Jesus, né? Romanos, no capítulo 5, fala: olha, tudo começou com o pecado de um, e esse pecado trouxe a morte, mas agora, através da morte de um, esse agora, o justo, Jesus Cristo, toda a humanidade é capaz de viver novamente em paz com Deus, em harmonia com Deus, não pelos nossos méritos, não pela nossa performance, mas pela cruz de Cristo que nos abraça, nos envolve e nos distingue
mostrando que esses aqui receberam a graça, aceitaram o meu favor, aceitaram o meu amor, e, enfim, que a gente possa ir de encontro, né, a essa cruz de braços abertos, com braços abertos também, para aceitar essa demonstração de amor, esse convite para que esse reino que foi fundado desde antes da fundação do mundo, que está preparado desde antes da fundação do mundo, possa ser finalmente o nosso lar e possamos receber essa nossa herança. Amém. Amém. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Obrigado você pela sua audiência aí, né, por estar conosco. A gente vai orar agora, né? Vamos pedir a bênção de Deus por esse estudo, para que ele fique no nosso coração. E daqui a pouquinho o pastor César Reis vai entrar falando para os professores de escola sabatina, tá bom? Eu vou pedir para o Alisson orar conosco, por favor. Oremos então, amigos. Querido Deus, muito obrigado pela mensagem poderosa da cruz, que é loucura para o mundo, mas para nós que fomos alcançados e sensibilizados, é a mensagem de esperança, de salvação. Que cada um aqui possa ser abençoado por essa mensagem, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Alisson. Obrigado, Luciano. Deus abençoe vocês. E Deus abençoe você também. Agora entra aí o pastor César. Ore por nós. Nós estamos orando por vocês também. Fiquem na paz. Olá, professor e professora, diretor e diretor da Escola Sabatina. Esse é o nosso encontro semanal. Você tem essa oportunidade de nos encontrarmos aqui semanalmente. É só você escolher, é só você entrar aí no nosso YouTube, clicar aí na Escola Sabatina Online, assistir a Escola Sabatina com o pastor Fernando, os convidados e convidadas, e depois você tem um momentinho aqui comigo, tá bom? Eu quero desafiar você, professor e professora, eu quero convidar vocês, desafiar vocês a fazer um trabalho com melhor qualidade na Escola Sabatina. Para que a gente possa melhorar, é preciso a gente se preparar melhor também, não é? A gente não melhora só querendo melhorar ou achando que vai melhorar, a gente tem que se preparar. Para isso a gente tem que buscar recursos. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos esse livro aqui, Ensinando com Sucesso. Esse é um livro que foi produzido pelo pastor Adolfo Soares. Ele é um líder da igreja aqui na América do Sul. Ele foi professor aqui da nossa universidade, da Faculdade de Teologia, e agora ele lidera todas as faculdades aqui. Ele é o reitor do Seminário Adventista para a América do Sul, aqui para a divisão sul-americana, América do Sul. E ele escreveu esse livro aqui, Ensinando com Sucesso. Esse é um livro importante que você que é professor, você que é professora, você deveria ler esse livro. Mas eu não tenho. Eu tenho alguns aqui no escritório que eu posso te ceder, né, para você ler, se você tiver essa vontade, essa disposição, para melhorar a sua capacidade de ensinar. Eu vou ler para vocês apenas alguns textos, aqui na introdução, o sumário aqui, não é? Os capítulos. Quais são os capítulos que ele trata aqui? Por exemplo, aprendendo com o mestre. Então ele usa a ilustração, o conteúdo de aprender com Jesus. Jesus é o mestre dos mestres. Como que ele ensinava, como ele fazia ilustrações. Isso é importante para nós ensinarmos nossos alunos, né? Amar antes de ensinar. O cuidado com o aluno, o interesse pelo aluno, conhecendo o aluno, preparando a lição da escola sabatina, apresentando a lição, aprende quem se envolve, quem está envolvido no processo, como saber se houve um ensino e um aprendizado, ensinar e discipular, e aprendendo com o melhor professor, Jesus Cristo. Então veja, nós temos aqui, são 10 capítulos, são 10 assuntos. Quem sabe você que é diretor de escola sabatina, você pode reunir os seus professores aí, ler um capítulo por vez, não é? Fazer um diálogo com eles, não é? Uma discussão aí com eles, apresentando com eles esse material. Vamos demonstrar interesse, vamos demonstrar vontade de aprender. Tá bom? Nós temos esse material aqui, eu estou cedendo, você que é líder da escola sabatina, então fica como uma sugestão para você reunir os seus professores e quem sabe você estudar o livro, não é? Ensinando com Sucesso, porque se nós tivermos professores melhores, mais bem qualificados, melhores preparados, nós vamos ter alunos também melhores,
Então, o processo de educação é um processo em cadeia, não é? O diretor preparando o professor sendo o melhor na sua atividade para com o aluno e o aluno aprendendo. Então, essa é a nossa cadeia de ensino. E eu quero animar vocês a procurar a gente. Procura aqui, ó. Nós temos aqui alguns desses materiais aqui. Se você tiver um projeto bonito, um projeto envolvente, não é? Eu lhe dou o livro. Você que é diretor e diretora, você quer fazer isso na sua igreja, ou você que é professor e professora, você pode motivar o seu líder aí a, quem sabe, criar uma escolinha de aprendizado aí na sua igreja, tá bom? Esse material está disponível, você pode nos procurar aqui no escritório, que bondosamente a gente cede para você, tá bom? Não nos cansemos de aprender cada vez mais, porque um professor melhor qualificado vai ter um aluno também melhor preparado, tá bom? Deus abençoe você, tenha uma semana abençoada, feliz, e é muito bom recebê-lo aqui semanalmente, tá bom? Um abraço e a gente se encontra na próxima semana.